Novos vídeos científicos da NASA mostram detalhes impressionantes das taxas recordes de emissão de gás carbônico, de onde elas vêm e para onde elas vão ao longo de todo o planeta. Vamos ver. Essas imagens impressionam e elas têm tudo a ver com a atividade humana. Em um trabalho científico da NASA, foi observada a quantidade de gás carbônico emitida no ano de 2021, conforme as taxas recordes alcançadas. Aparece exatamente onde a maior parte do dióxido de carbono está sendo liberada e como isso muda ao longo de um único ano. Cobrindo diferentes regiões do planeta, é possível ver emissões de combustíveis fósseis em tons laranja e de queima de biomassa em tons vermelhos. Ecossistemas terrestres aparecem em verde, enquanto a parte oceânica está em tom azul. O dióxido de carbono é responsável por 0,4% dos gases na atmosfera da Terra. Parece pouco, mas isso é o suficiente para um efeito significativo em termos de espalhar a radiação de calor de volta para a superfície, algo diretamente ligado ao aumento do aquecimento global. Ondas de calor, secas, inundações e tempestades mais extremas e mais frequentes são resultados dessas emissões, que também geram efeitos devastadores na vida selvagem e aumentam o risco de doenças. Em olhardigital.com.br você encontra detalhes dos vídeos produzidos pela NASA, informações sobre as emissões de gás carbônico em cada região analisada e muito mais. Acesse e confira. Mudando agora a pauta, vamos ver o que se sabe até o momento sobre o desaparecimento do submarino ou submersível, como você preferir, que estava fazendo um passeio pelos destroços do Titanic. Esse assunto aí que domina o noticiário. Segundo a imprensa internacional, a embarcação estava com a capacidade máxima de 5 pessoas. São elas: Shazda Dawood, empresário paquistanês, o filho dele, Sulaiman Dawood, Hamish Harding, empresário bilionário britânico, Paul Henry Nargolet, que é o maior especialista no naufrágio do Titanic, e Stockton Push, Stockton Rush, que é diretor executivo da OceanGate, empresa responsável por esse passeio. Funcionários da Guarda Costeira americana estimam que restam cerca de 40 horas de ar respirável para esses passageiros. Vamos então ver mais detalhes na reportagem. Continuam as buscas pelo mini submarino usado para levar turistas aos destroços do Titanic. Ele desapareceu no Oceano Atlântico no último domingo. As informações são de que havia 5 pessoas a bordo do veículo operado pela empresa OceanGate Expeditions. Agências governamentais e empresas especializadas em águas profundas estão auxiliando na operação de resgate. Conforme um comunicado da empresa, está sendo feito todo o possível para trazer a tripulação de volta com segurança. O modelo desaparecido é do submersível Titan, com um tamanho parecido com o de um caminhão, pesando mais de 10 toneladas. Geralmente, o submersível mergulha com oxigênio suficiente para 4 dias embaixo d'água, podendo atingir até 4.000 metros de profundidade. Não se sabe exatamente quando o contato com o mini submarino foi perdido. A expedição ao Titanic demora 2 horas e meia para chegar ao histórico navio afundado, que está a cerca de 3.800 metros de profundidade. Cada passagem para a aventura custa $250 mil, algo perto de R$1.200.000. A previsão inicial era de que a expedição do submersível, que agora está desaparecido, seria concluída na próxima quinta-feira. O engenheiro especialista em riscos e segurança Gerardo Portela explicou ao Olhar Digital que existem várias formas de resgatar o veículo, mas encontrar os tripulantes e passageiros com vida depende de uma série de variáveis. Sim, ele pode ser resgatado, mesmo que ele esteja numa posição intermediária, vamos supor que ele não tenha potência ou propulsão suficiente para subir, mas ele esteja numa posição, ele consiga se manter. Ele sendo detectado, é possível chegar até ele com outros equipamentos e fazer o resgate. É possível também que esse equipamento ele esteja flutuando. Ele teria que ser detectado com o sobrevoo do resgate aéreo marítimo.
Então, as condições lá dentro de iluminação, a gente não sabe a quantidade de alimentos de água. É para algumas horas, não é para dias, como a gente está vendo aí já há mais de 2 dias. Então, já é esperado que as condições deles não estejam nada boas. Agora, se estão vivos ou não, só mesmo no momento do resgate. Do presidente Lula agora, de poucos dias atrás, vai ser uma atribuição do Banco Central. Então, o Banco Central vai passar a criar normas, estabelecer as condições, supervisionar e, inclusive, autuar empresas que não estejam de acordo com as regulamentações específicas. E como o setor recebeu essas mudanças e também o que muda no fim das contas para o consumidor, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois lados da moeda. Claro, perfeito. Eu sempre digo que, às vezes, uma lei ruim é melhor do que nenhuma lei. Porque quando não tem nada, existe uma ausência que traz insegurança para as empresas, que não sabem quais são as regras do jogo naquele mercado, e os consumidores, que também têm dificuldade de diferenciar quais são as boas e as empresas ruins. Nesse caso, a gente tem uma lei boa, na verdade. Então, é uma ótima oportunidade para as coisas darem certo. E o mercado recebeu bem isso daí, exatamente porque a gente está falando de players, de atores, de empresas que querem uma regulamentação mais saudável, que possa separar as boas e as más empresas, e principalmente a escolha do Banco Central é excelente. É um órgão que tem uma postura pró-inovação, é um órgão que deu vários indícios positivos aí nos últimos anos de fomento para digitalizar a economia. Você fala das coisas que aconteceram no Banco Central brasileiro nos últimos anos fora do Brasil, todo mundo fica surpreso aí com essa postura aí que tem sido trazida. Claro, tem pontos importantes aí. Um dos fatos foi que esse decreto que autorizava o Banco Central a agir como essa autoridade regulamentadora e que vai autorizar as empresas, ele aconteceu poucos dias atrás, literalmente 8 dias antes da vigência da nossa lei. Então, a gente vai ter um período em que a gente vai ter uma lei vigente, que já vai estar valendo, mas sem saber quais são as regras específicas, as exigências específicas do Banco Central para fazer isso, que vai demorar um tempo. Isso, certamente, vai causar algum tipo de insegurança no mercado, mas é uma coisa que, certamente, a gente também vai ver uma movimentação mais rápida do Banco Central nesse tema. E para finalizar, Pedro, a gente teve um caso que repercutiu bastante, né, na imprensa, nas redes sociais. O pessoal ficou um pouco com o pé atrás. Quem envolveu uma personalidade pública, né, o jogador Gustavo Scarpa do Palmeiras, ele perdeu 6 milhões de reais ao investir numa empresa de criptomoedas, né, de criptoativos. E queria saber então se a nova legislação ela pode dar mais segurança para que isso não aconteça. Né, o Gustavo Scarpa acabou fazendo negócios lá com uma empresa, confiou, colocou muito dinheiro e acabou perdendo tudo. Né? Então essa nova legislação traz alguma novidade em termos de segurança para o consumidor? Olha, eu tenho uma opinião um pouco cética sobre isso. Eu acho que não necessariamente. Às vezes a gente tem uma visão que basta criar uma lei dizendo que alguma coisa é crime, que o crime vai acabar. Que basta você criar uma pena maior para alguma coisa que você vai fazer com que as pessoas não cometam crimes. É um pouco errada essa percepção, porque isso pode gerar, na verdade, na verdade, os criminosos ou as condutas ilegais, elas estão aí. E quem for querer fazer coisa errada, vai fazer. Então, a questão que aconteceu com o Gustavo Scarpa pode acontecer novamente sem uma lei, com uma lei específica. Então, é importante a gente cobrar algumas coisas para que a gente queira que essa lei realmente possua uma função social importante. A gente precisa cobrar uma função tanto fiscalizadora e autuadora do governo, no caso o Banco Central e autoridades que agora vão poder aplicar o uso da lei, como também uma função educativa do Banco Central em explicar para os consumidores e fomentar o uso correto da legislação. E também uma responsabilidade do setor empresarial. O setor empresarial precisa promover essa lei também, promover governança e compliance devidos de acordo com as regras para mostrar como funcionam as regras do jogo, que sim, é possível você prosperar também dentro dessas regras, inclusive com a publicidade. A gente tem uma questão importantíssima na publicidade desse setor de criptoativos e que precisa ser melhor sinalizada para os consumidores quais são aquelas empresas que estão fazendo sua parte e aquelas que não estão fazendo sua parte. Conversamos com o advogado especialista em regulação de novas tecnologias, Pedro Ramos. Pedro,
Muito obrigado por essa aula aqui para os nossos espectadores e até uma próxima oportunidade. Boa noite para você. Obrigado, Bruno. Até a próxima. Maravilha, então tiramos as nossas dúvidas sobre os criptoativos. Agradecemos então ao Pedro pela participação aqui conosco. Caso aconteça, a gente espera que não, mas no caso de uma possível extinção da humanidade causada pelo aumento do mar, após o planeta sofrer com as mudanças climáticas, uma nova Arca de Noé poderia ser a salvação para milhares de pessoas. Pois essa ideia está por trás de uma cidade flutuante bem futurista projetada no Japão. Vamos conhecer. Uma espécie de Arca de Noé futurista está sendo desenvolvida por uma startup do Japão para servir como cidade flutuante cheia de requintes tecnológicos para 40 mil pessoas em alto mar. A chamada Dogen City terá até mesmo capacidade para lançamento de foguetes. Essa ideia da startup N-Arc tem um perfil turístico aos moldes de um resort de luxo, mas, se pensarmos em algo prático, a cidade poderia sobreviver a mudanças climáticas severas que aumentem o nível do mar. Produção de alimentos e de água, além de energia e comunicação. Tudo acontece em um sistema simbiótico, usando as águas do mar como fonte principal. No coração do projeto, 3 camadas. A primeira foca na criação de uma cidade marítima independente e adaptável às mudanças climáticas. A segunda gira em torno de uma estrutura de dados, em especial para os negócios marítimos. Por fim, a possibilidade de uma conexão entre as águas abertas e a exploração espacial. Dogen City está programada para ficar pronta até o ano de 2050.